E aí, pessoal, o Grêmio já está em BH. Neste sábado tem decisão contra o América e só um resultado serve. O Grêmio precisa vencer um time que está lá embaixo na tabela, que não tem mais o que fazer na competição, e o Grêmio quer a vaga direta na Libertadores. Vamos falar da lista e do possível time. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Amanhã, sábado, dia de Grêmio, mas dia de rancho. Rancho, aonde? Supermercados Vieser. Você vai ter que baixar no seu celular aí o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser. Baixe o aplicativo e tenha descontos de verdade. A comunidade toda já tem nas lojas do Super Vieser atendimento personalizado, uma empresa totalmente familiar e com descontos. Isso é a receita, ou essa é a receita certa. Super Vieser é o meu super e vai ser o de você também. Gente, nós estávamos fazendo uma live, eu, Eduardo Picão e Lucas Pilar, direto do hotel onde o Grêmio está hospedado para a decisão. O Grêmio chegou no final da tarde em BH e nós fizemos aqui a lista de relacionados. Eu vou começar a falar sobre ela para depois a gente especular o time e as suas possibilidades. Porque o Grêmio voltou a ter alguns desfalques que não imaginava que fosse ter na lista, porque treinaram e a gente imaginou que pudesse ter diferente. Os goleiros Grando e Kaique, nenhuma surpresa aqui. O Grêmio tem 2 goleiros no grupo principal, já que o Felipe Schaub está machucado, não joga mais esse ano. Aí nós temos Jeromel, Bruno Alves, Natan e Bruno Vini, os 4 zagueiros relacionados. O Natan voltando a fazer parte da relação. Aqui, uma curiosidade, tá? Aqui uma curiosidade. O grupo de jogadores, tem na zaga um indicativo, muitas vezes, de como o Renato vai jogar. Quando ele leva 4 zagueiros, ele dá a ideia de que pode usar 3 zagueiros. Então, não se surpreendam se o fato do Natan ter ido não indica que o Grêmio possa jogar com 3 zagueiros amanhã. Os laterais relacionados, o Fábio, o João Pedro, o Reinaldo e, mais uma vez, o Wesley Costa, o menino da base. Por que eu cito aqui, grifo o Wesley Costa? Porque o cuiabano, mais uma vez, não viajou. O cuiabano que treinou, que estava meio que à disposição, não viajou, então fica mais uma semana fora aí o cuiabano. No meio-campo, os meninos Josué e Araújo, mais Vija Sante, Pepe, Cristaldo e Lua. Nenhuma surpresa também para mim aqui. A única discussão é que Carbajo, mais uma vez, desfalca o Grêmio. Assim como o cuiabano, o Carbajo também está fora. O ataque tem Ferreira, Bessosi, JP Galvão, ele que saiu, se esforçou naquele dia, saiu, a gente poderia ter, de repente pode ser preservado, porque voltou bem às pressas. Está aqui JP Galvão, André Henrique, Galdino, Natan Fernandes e Soares. Essa é a lista. De surpresa para mim o cuiabano não ia, o resto, de repente o Natan, o zagueiro ia e tal, mas o resto não tem nenhuma novidade. Tá? O que eu quero colocar aqui são os indicativos de time. O Grando é o goleiro. Fechado? Fechado. Os laterais, eu acho que vai João Pedro e Reinaldo. Tem gente que diz, de repente vai o Fábio na do João Pedro. Não acredito. Então vai João Pedro e Reinaldo. Contra o Flamengo, o Grêmio tinha o Jeromel, o Kahneman e o Bruno Alves na zaga. O Kahneman está suspenso. Poderia simplesmente botar na do Kahneman o Bruno Vini e jogar com 3 zagueiros. Mas eu tenho dúvida, porque o Grêmio ganhou do Flamengo esse jogo com 2 zagueiros. O time com 3 zagueiros aquele dia estava perdendo o jogo, sendo dominado. Quando ele tira o Kahneman e ele bota mais um homem no meio e ele começa a pressionar o Flamengo, é quando o Grêmio ganha o jogo. Sobretudo quando vai para o 4-3-3. Então, aqui a primeira dúvida. O que eu acredito? Jeromel e Bruno Alves. Volantes, certos, Vija Sante e PP, certos. Para mim, Cristaldo volta para o jogo.
E aí sim, ou ele faz um time que surpreenderia muito na minha visão com 4-3-3, com Soares na do JP, que é o meio-campo com Vijaçante, Pepe e Cristaldo, e um ataque com Ferreira, com Bessosi ou Nathan Fernandes e com Soares. Para mim seria surpreendente. Ou ele bota o JP Galvão ao lado do Soares e traz o Ferreira um pouco para uma linha um pouquinho mais de construção pela esquerda. Jogando num 4-3-3, mas diferente de abrir aquelas extremas como ele abriu aquele dia. Para mim, eu acho muito difícil o JP Galvão não começar o jogo. O outro ponto é tu botar o Galdino pela direita, ele que treinou como volante algumas vezes, Cristaldo, JP e Soares. E o Grêmio assim jogou muitos jogos. A minha escalação para o jogo é essa, tá? A minha escalação para o jogo é essa. De início, Grando, João Pedro, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo, Vijaçante, Pepe, Galdino, Cristaldo, JP Galvão e Soares. Esse é o meu palpite. Tu tem informação, CCD? Não, ainda não. Não falei com o X9. O meu X9, já disse para vocês, é para saber quem não vai jogar. Porque sempre que ele me diz, ele erra. Então, o meu X9 é só para saber quem não vai jogar. Eu acho o meu palpite pro jogo é esse. Para mim, esse é o palpite pro jogo do Grêmio. O Grêmio com uma escalação mais tradicional que o Renato vem fazendo e com opção de banco, porque tu tem o Ferreira, tu tem o Nathan Fernandes, tu tem opções de banco de reserva para tentar mudar se for preciso. Sinceramente, eu não vejo o Grêmio com dificuldade nesse jogo. Lembrando, é uma decisão para o Grêmio. O Grêmio não tem opção de não ganhar esse jogo, gente. Isso não pode acontecer. Então, diante de tudo isso, o que eu posso colocar para vocês é exatamente essa situação. Tem que ser protagonista, tem que vencer o jogo, tem que mostrar superioridade, tem que ganhar. Ah, mas não é o time ideal do mundo. Não, não é. Mas precisa, dentro disso, fazer vitória e terminar com essa ideia de que o Grêmio pode não vencer esse time. Então, que se faça isso, que se tenha protagonismo, que se ganhe com a escalação que se for, e amanhã pela manhã a gente já volta, aí sim falando do jogo em si e de todas as suas situações. Lembrando que no sábado nós vamos ter muito conteúdo, tá? Começamos cedo na Rádio Gaúcha e vamos até a madrugada aqui no canal do CCD. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.